Este é o JC para ouvir análise. Eu quero falar hoje sobre essa situação do metanol em bebidas. Já tem vítimas fatais, inclusive gente que morreu, gente que está ficando cega por ingerir metanol dentro de bebidas alcoólicas que são adulteradas, são falsificadas, são objeto de fraude e que não passaram por uma fiscalização adequada, porque essa é a verdade. O que a gente está vendo nesses últimos dias agora, desde que começou essa crise, essa coisa terrível, essa tragédia que é o uso de metanol dentro dessas bebidas, principalmente bebidas destiladas, uísque, vodka, gin, essas bebidas elas têm sido fraudadas, têm sido falsificadas e simplesmente as pessoas não têm como saber, é praticamente impossível elas saberem se a bebida é falsificada ou não. Quem tem que fazer isso é o Estado através de uma fiscalização. Tem que ter fiscalização nos locais que comercializam bebidas alcoólicas. E por que eu estou dizendo isso? Porque imediatamente surgiram logo pessoas dizendo: olha, precisa observar, o que é que você deve observar para não beber uma bebida adulterada? Ah, você tem que olhar o selo. Só que o selo, aquele selo que é um lacre que tem em cima, aquilo ali é falsificado também pelos bandidos, que são bandidos, tá? Quem faz isso é bandido. Os bandidos, assassinos, porque quem faz isso mata, eles falsificam, eles têm um esquema para falsificar esses selos também. Ah, você tem que observar o rótulo. Isso é o que os especialistas estão dizendo durante essa semana, desde que começou essa crise. Ah, você tem que observar o rótulo, se o rótulo realmente é o original. Eles falsificam o rótulo e deixam igual ao original. O selo é igual ao original. Ah, não, você tem que observar se a garrafa está arranhada ou se ela tem... Você não tem como saber se a garrafa foi arranhada porque ela é falsificada ou se ela está arranhada porque no transporte o garçom arrastou ela em algum lugar, e não tem como saber isso. Você não tem como saber a diferença disso. Ah, mas então você tem que olhar o número do Ministério da Agricultura, que está lá, tem o número do Ministério da Agricultura. Aí eu pergunto a você acha que o seu Joaquim, que mora lá na zona rural de Lagedo, de Agrestina, lá na zona rural de Altinho, ele vai parar, mesmo aqui, mesmo a pessoa que chega num bar, ele vai parar para olhar o número do Ministério da Agricultura, para saber se aquele número é verdadeiro, fazer uma pesquisa ou alguma coisa do tipo? Ah, gente, pelo amor de Deus, é lógico que tem que se observar tudo isso, mas o papel de garantir a segurança desses produtos é do poder público. O poder público que deveria se ocupar disso e não se ocupou disso nos últimos anos, pelo menos não da forma como deveria. Porque se tivesse se ocupado da forma como deveria, você não teria a quantidade de fábricas clandestinas que estão sendo descobertas agora. Você não teria essas vítimas que estão aparecendo agora, porque ingeriram bebida alcoólica adulterada e morreram, ou que estão cegas, estão passando mal ainda, não saíram ainda do hospital, intoxicadas. Você não teria a situação que você tem hoje se tivesse uma fiscalização adequada. Se o governo, o poder público, eu não estou falando só do governo federal, tá? Eu estou falando do poder público de forma geral. Se o poder público, de forma geral, estivesse realmente empenhado na fiscalização, a gente não teria isso. Você sabe qual é a única coisa que dá segurança de verdade para o cidadão? A única coisa que dá segurança de verdade para o cidadão é você ter uma fiscalização adequada, que você saiba que a fiscalização passou naquele bar, naquele restaurante, naquela distribuidora. Quando você sabe que a fiscalização está sendo feita de forma adequada, aí sim você consegue ter confiança em qualquer produto que seja comercializado naquele local. Agora, quando você não tem isso, fica difícil. Aí não adianta olhar selo, não adianta olhar rótulo, não adianta olhar número do Ministério da Agricultura, porque isso não vai dar segurança a ninguém. A confiança vem exatamente do trabalho feito pelo governo, pelo poder público.
que não tem feito esse trabalho de forma adequada nos últimos anos. Tanto é que nós temos esse problema agora. Então, o poder público, ele precisa, uma das coisas que o poder público precisa realmente fazer, que o Estado precisa realmente fazer, e o Estado, eu digo, não é o Estado de Pernambuco ou de São Paulo ou de Minas Gerais, não. É o Estado, de forma geral, o Estado na forma genérica, o poder público. O que precisa fazer é uma fiscalização adequada que entregue segurança. Ao invés de estar se metendo, o Estado gosta de se meter muito na vida de todo mundo, mas nas coisas que realmente precisam ser feitas, que é fiscalização, regulamentação, controle de atividades como essa, atividades que envolvem a segurança e a saúde das pessoas, eles acabam falhando. Não tem dinheiro para fiscalização, não tem estrutura para fiscalização, então isso precisa mudar. Você não tem gente suficiente, precisa contratar gente para fazer esse trabalho. Essa é a única forma de você dar segurança para as pessoas que precisam, que vão consumir esses produtos, tá certo? Então não adianta nada disso. Agora é algo que precisa realmente ser feito e precisa ser cobrado. Tem que parar de se meter tanto na vida das pessoas e começar a usar o dinheiro dos pagadores de impostos, que é muito dinheiro, o que não falta nesse país é dinheiro, ele só é mal utilizado, muito mal utilizado. Então precisa pegar esse dinheiro e começar a utilizar para aquilo que realmente dá segurança e confiança à população. É isso. Nesse momento, segurança mesmo, só quando tiver o trabalho adequado do poder público. Para se ter uma ideia, até medicamento que já existe, que pode ser utilizado contra esse tipo de intoxicação, não vinha sendo utilizado porque não tinha liberação ainda local. No Brasil, não tinha liberação de medicamento para esse tipo de intoxicação que já existe, esse medicamento já existe, mas a Anvisa nunca liberou. Agora está se correndo com isso. Então, o poder público ele é muito ativo em algumas coisas, como fazer proteção contra a justiça para proteger os deputados, você pedir impeachment de ministros do STF, processar gente por questões políticas, isso aí você tem muito no governo. Nas discussões que são feitas pelo poder público, atualmente as discussões são políticas, partidárias, ideológicas, mas o básico, que é você ter gente para fazer fiscalização nos produtos que as pessoas consomem todos os dias, não tem. O governo não consegue colocar, o poder público não consegue colocar. É isso. Então, JC para ouvir, análise de segunda a sexta, sempre aqui no Spotify, no Jornal do Comércio. Agradecendo sua audiência. Segunda-feira a gente está de volta. Um grande abraço. Tchau, tchau.